Ok. Então, vamos dar início a uma aula importantíssima na nossa vida, falando sobre os 7 passos para acabar definitivamente com a procrastinação. E a procrastinação, né? O que é essa procrastinação? O que é esse processo que a gente vivencia na nossa vida que acaba levando a gente para ter disfunções físicas, emocionais, disfunções de vida, processos, prejuízos e muito mais. E a gente precisa compreender de fato o que é essa procrastinação, o que é isso, né? Porque muitas vezes a gente acaba falando que isso é muito ruim, que é muito problema, que é muito disfuncional, mas será se é de verdade? E hoje eu quero convidar vocês para estar aqui comigo, comprometido nesse processo de aprendizado, nesse processo de realmente resolver tudo aquilo que impede você de enxergar aquilo que te atrasa. Porque quando a gente olha para a procrastinação, a gente enxerga um atraso, a gente se intitula como um grande atraso, e às vezes a gente pode estar muito enganado com esse detalhe. Então, só um minutinho, que eu estou aqui na minha fase de aprendizado da tecnologia. Agora sim. Então, os 7 passos para acabar definitivamente com a procrastinação, a gente dá início agora. Para quem não me conhece, eu sou a terapeuta Cíntia Faria, sou pós-graduanda em neurociências, sou especialista em saúde mental, saúde emocional, atendo diversos processos terapêuticos, né? Já tenho aí alguns anos de caminhada nessa área, já são mais de 10 anos que eu trabalho como terapeuta, e agora estou transitando para um novo momento da minha vida, que é essa parte de mentorias, de palestras, né? Já faço um tempinho as palestras, mas agora estou aprofundando mais nesse caminho, que eu acho que é um momento de expandir, de levar para mais pessoas, né? Hoje em dia, muitas pessoas sofrem porque precisa compreender quem eles são de verdade. Então, o ponto de partida que fez eu acordar e falar, poxa, agora eu vou falar para mais pessoas, apesar de ser desafiador, que é algo que é novo, tudo que é novo desafia, né? Eu decidi, então, partir para algo maior, para falar com mais pessoas, para conhecer mais pessoas, para apresentar o meu conteúdo para mais pessoas. Então, eu sou essa moça, Cíntia Faria, terapeuta e mentora agora. E aí vem essa frase, que é muito interessante a gente olhar, e para muitas pessoas é até assustador, né? Quando você fala assim, por que fazer hoje o que eu posso fazer amanhã? E essa frase, ela é exatamente o lema de um procrastinador, né? Aquele procrastinador profissional. Ele utiliza essa frase, né? Talvez não externaliza, mas ele pensa muito nessa frase quando ele deixa as coisas para depois, né? Ele está vendo que tem que fazer ali algo, mas ele sabe que precisa fazer, mas ele acaba deixando para depois. E é justamente isso, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre protelar, né? Deixar para depois. E o que é a procrastinação? O que de fato é? A procrastinação, ela vem do latim, da palavra procrastinatus, e o pro quer dizer à frente, e crastinatus, por sua vez, significa de amanhã. Ou seja, né? Deixar para amanhã é a protelação do ato. Exatamente isso que é a procrastinação. E aí a gente entra num
um aprendizado interessante, né? O que a neurociência traz sobre o que é a procrastinação, o porquê que nós vivenciamos, né, esse comportamento. E por quê? O que é, né, a procrastinação para neurociências? E a procrastinação para neurociências, ela é um mecanismo de sobrevivência. E como, Cíntia? Que jeito que é isso? E a gente começa aqui, então, a falar um pouquinho sobre esse detalhe. A procrastinação, por que que a gente está falando da procrastinação hoje aqui? Por que que ocorreu esse evento de procrastinação? A maioria das questões que eu coloco ali no Instagram, os comentários, e principalmente nos stories, ali no Instagram, nas redes sociais em si, é as pessoas pedindo ajuda para parar, para sair da procrastinação. É um assunto bastante solicitado ali na minha rede social, e eu acho que é muito interessante quando as pessoas elas buscam ajuda, elas buscam esse conhecimento. Então, eu e minha equipe, a gente decidiu fazer esse evento justamente para quê? Para trazer, de fato, o que é a procrastinação e trazer 7 passos para você sair desse processo, para você eliminar de vez isso da sua vida. Então, exatamente sobre o que é hoje, a gente vai trazer, aflorar isso para você compreender por que que isso é tão forte na sua vida, por que que você tenta sair, não consegue, todos esses processos. Eu quero que você abrace esse conteúdo que vai ser muito útil na sua vida, muito útil mesmo, né? E a procrastinação, ela é necessária, além de importante, ela é necessária para a nossa vida. E por que que acontece isso? Porque ela previne, ela evita você de sofrer um processo de aprendizado que tem aí dentro de você. Então, ela é realmente um processo de levar você para distante daquilo que te faz mal. E as pessoas se perguntam, né? Mas, Cíntia, eu procrastino algo que vai melhorar a minha vida. Eu procrastino algo que vai mudar de vez a minha vida. E aí é importante, vai mudar a sua vida, vai mudar a vida do outro, como é que é isso, né? É importante você identificar o porquê que eu procrastino. Será que eu procrastino algo que é meu? Algo que eu quero fazer? Algo que é prioridade na minha vida? Ou eu estou procrastinando coisas, criações, situações que não fui eu que criei, não fui eu que quis? Como é que é isso, né? E o ponto importante é quando a gente para observar as coisas que a gente procrastina na vida. O que que são essas coisas? O que que eu ando procrastinando? É de fato algo que me leva ao encontro daquilo que eu venho buscando para mim? Ou é algo que alguém, né, é uma obrigação que alguém colocou para mim? É algo que eu faço, mas por obrigação? Como é que é isso? A procrastinação ela é importante e necessária para a nossa sobrevivência. É uma forma que o nosso corpo, a nossa mente, ele usa para proteger a gente de coisas ruins, né? De sensações ruins, que são dores. E eu vou apresentar isso para vocês de uma forma mais sintética, mais aprofundada, assim, para ficar mais claro. Mas o processo de adiar tarefa é uma forma de você se distanciar de algo que faz você sofrer, de algo que faz você se sentir, né, machucado, ou muitas vezes atrasar algo que você quer para a sua vida. Então, quando você assume algum papel que não é seu, quando você não consegue dizer não, que é algo que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre o não dizer não, o porquê que isso atrasa tanto e porquê que isso leva a gente a procrastinar o tempo todo, leva a gente a viver uma ilusão mental e até mesmo física, ilusão de vida, na verdade. Então, o processo da procrastinação, ela é um mecanismo de sobrevivência porque ela
a gente utiliza esse comportamento para nos distanciar daquilo que vai nos doer, né? Daquilo que vai causar uma dor em mim, daquilo que vai fazer eu vivenciar, reviver uma dor muito grande que eu aprendi na minha infância. Então, é um processo, e esse processo a gente tem que descobrir. Por isso que sempre eu digo, né, que o autoconhecimento, ele é libertador. Quando eu trago autoconhecimento para a minha vida, quando eu vou em busca de me conhecer, entender quem eu sou, entender o que me faz bem, entender o que me faz mal, automaticamente eu estou em busca da transformação da minha vida. Eu estou em busca de um grande posicionamento na minha vida, né? Então, é muito, como se diz, eu olho e vejo muitas pessoas se condenando com o ato de procrastinação, condena a si, condena o procrastinador, o outro, e, na verdade, não quer saber, não busca saber o que está por trás dessa procrastinação, que é ali que mora o segredo da coisa, né? As pessoas, elas procrastinam e elas reclamam, elas acham ruim, porque de fato não sabem o porquê, o que está por trás dessa procrastinação. E é isso que a gente precisa identificar. Qual é o comportamento que está por trás da procrastinação? O porquê? Será por que eu procrastino? Será que o que eu procrastino é realmente necessário e útil para aquilo que eu busco para a minha vida? Ou simplesmente não faz sentido para aquilo que eu venho buscando? Será que aquilo que eu venho procrastinando na minha vida faz sentido para mim? É algo que realmente eu quero fazer? É algo que realmente eu decidi como prioridade na minha vida? Ou não faz sentido para o que eu busco? Porque a procrastinação, ela acontece na nossa vida justamente por esse detalhe. Por, de fato, eu não ser uma tarefa que eu quero para a minha vida, não ser uma prioridade para mim, e eu estar exercendo a função para ajudar o outro, ou por obrigação, ou por fraqueza mesmo. E quando a gente diz fraqueza, é quando, por exemplo, eu não digo não. Alguém aqui já vivenciou um processo de, dentro de você, você não quer fazer uma determinada experiência, não quer fazer determinada coisa, porque aquilo não faz sentido para você de fato, mas como foi um pai, um tio, um amigo querido que pediu para você, e você não tem coragem de dizer não, e você diz sim. Só que aquilo é tão cansativo, é um peso tão grande para você, que você acaba o teu sistema nervoso, para te proteger de sofrer aquela dor, ele acaba protelando, deixando para depois, e entra então a famosa procrastinação. E eu te pergunto, esse processo de dizer não na sua vida, é um processo que você já aprendeu? É um processo que você tem dificuldade, tem desafios quanto a isso? Quando eu coloco ali no Instagram, enquetes e coloco uma caixinha de perguntas, muitas pessoas colocam ali, né? Ó, Cíntia, eu preciso aprender a dizer não, eu não consigo, eu sofro quando eu digo não. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que a dor do não, de você dizer não, ela é à vista, né? Ela vem à vista, pagamento à vista. E quando você não tem essa coragem de dizer não, o que acontece, né? A procrastinação, ela traz o sofrimento parcelado. Então, é muito importante você já ir atenando, né? Colocando aí, não sei se você está com a caneta, ou um papel na mão, um telefone, algo, anotar, né? Que o principal gatilho que você pode trazer já para ir consertando, para ir já organizando a sua vida, é aprender a dizer não. É muito importante que você aprenda a dizer não. E aprender a dizer não é algo que vai facilitar a sua vida em vários processos, não só quanto à procrastinação, mas realmente o de posicionamento, né? E aí é o processo aonde a gente precisa, de fato, aprender. Muitas pessoas têm facilidade, outras é um desafio dizer não. E isso tudo a gente vai compreender daqui a pouquinho,
que está associado com a forma como você aprendeu a vivenciar determinadas situações da sua vida. Por isso que você diz não ou não diz, por isso que você aceita, né, as obrigações externas, por isso que você não se posiciona, e por isso também que você vai acarretando esse marasmo na sua vida. Então, compreender o que é a procrastinação, você de fato começa a se posicionar diferente. Quando você olha, identifica o que é a procrastinação, o porquê, qual é o papel da procrastinação na minha vida, e você compreende que o papel da procrastinação é te defender, é te prevenir, que você sinta dores, que você sofra, reviva dores que foi anexada na sua mente lá na infância, automaticamente você se posiciona diferente, você entende que o que está errado são os estímulos que você está trazendo para si, e não a resposta, que é a procrastinação. A procrastinação, ela está ali te defendendo. Então, é natural quando a gente olha e as pessoas falam que é ruim, porque é uma resposta, né? Ninguém quer sofrer. Só que se você está dando o estímulo errado aqui, você está trazendo para a sua vida, aceitando para a sua vida responsabilidades que não são suas, você está aceitando tarefas que não são interessantes para você, você está se permitindo a terceirizar a sua vida, é natural que o resultado que você vai colher também, ele é um resultado insignificatório para você. Então, é justamente sobre isso, gente, sobre acordar e identificar o porquê que eu estou procrastinando isso. E é difícil de trazer isso para a nossa mente, né? É difícil concordar, é difícil acreditar que uma procrastinação é um sistema de defesa, é um mecanismo que defende o meu corpo, minha mente, de vivenciar situações, né, que me levam a sofrer. E é exatamente isso, né? Por que que a gente usa, né, utiliza ali a procrastinação como mecanismo de defesa? Por que isso, né? A gente utiliza para proteger a nossa vida de dor, para sair, evitar sentir a dor que está anexada lá dentro de mim. E como que eu aprendo essas dores? Aonde? Esse aprendizado de vida, desde a barriga da mamãe, né? São as nossas primeiras redes neurais. E a gente tem aqui, eu trouxe aqui para vocês, são 5 dores básicas que a gente aprende, né? Eu chamo de dores de feridas emocionais que são causadas na nossa vida, que todos nós, sem exceção, vivemos, passamos por alguma ou por várias dessas dores, né? Eu trouxe aqui o abandono. Imagina uma pessoa que sofreu abandono na sua infância, na barriga da mamãe ali, enquanto era amamentado, chorou, precisou de ajuda, e a mamãe, mesmo sem a intenção de ferir ou de causar esse abandono, não conseguiu suprir a necessidade daquela criança. Então, aquela criança, ela aprendeu a ser abandonada. E isso, né, tá ali, dentro dessa criança. E o que acontece aqui fora, né, é quando você recebe uma tarefa para executar na sua vida, que essa tarefa pode levar você a se sentir abandonado, o que que acontece? Você acaba protelando, porque é o teu sistema nervoso, é a tua mente te protegendo. É uma forma que ela usa, um mecanismo de defesa, para não deixar você sofrer de novo o abandono. Então, tudo que está relacionado, qualquer tarefa que você possa executar, que leva você pode correr o risco de você se sentir abandonado, automaticamente você vai começar a procrastinar na sua vida. Porque é uma forma que o teu organismo, né, que a tua mente, o teu corpo, ele começa a exercer
para prevenir que você sinta novamente essa dor. Eu trouxe o abandono, a rejeição é da mesma forma, né? Pessoas que sofreram rejeição lá na infância, né? Mesmo que a mamãe não percebia, não teve a intenção de causar essa ferida emocional, mas a mamãe, com uma palavra, com um gesto, né? O ecossistema em si ali, na volta de uma criança, ou mesmo na gestação, rejeita essa criança de alguma forma. Então, imagina que você tem uma tarefa de aparecer numa rede social, de gravar vídeo, de estar aqui fazendo uma aula como eu estou com vocês, e há o risco de ser rejeitada, há o risco de alguém trazer uma palavra ou falar algo que vai fazer com que eu me sinta rejeitada. Então, quando isso acontece e eu tenho uma ferida emocional de rejeição, é natural que eu vá procrastinar nessa tarefa. E aí, aonde mora a disfunção, é o seguinte: se o desejo de estar aqui, dando aula, enfim, na rede social e tudo, for meu, e eu tenho essa ferida emocional de rejeição, automaticamente eu entro numa briga comigo mesmo, eu entro em sofrimento, em prejuízos, né, emocionais. Porém, quando esse processo não é meu, é alguém que está falando que eu preciso estar na rede social, eu preciso estar envolvida nesse processo, o que que acontece? Eu procrastino tanto, eu vou deixando, eu assumo o compromisso e eu não faço. Por quê? Porque só de pensar que eu possa correr o risco de sofrer essa rejeição, automaticamente eu entro num loop de procrastinação. Eu deixo de lado, eu deixo de lado. Eu assumo o compromisso, mas não executo a tarefa. E isso é procrastinação. E aí eu trouxe também a humilhação, né? Pessoas que sofreram humilhação na infância, então elas preferem ficar caladas, preferem ficar em ambientes, né, que não corram o risco de sofrer humilhação. Imagina uma pessoa que tem um trauma, né, um sofrimento, uma ferida emocional com humilhação, ela começar nesse processo de vivenciar a humilhação, de vivenciar o tempo todo sem parar. É melhor procrastinar. É muito melhor procrastinar. Ou dizer não. Na verdade, muito melhor é dizer não, porque aí eu assumo de fato só aquilo que eu quero, aquilo que faz sentido para mim. Esse é um processo muito importante. Então, quando eu penso em procrastinação, uma das coisas que eu preciso identificar o mais rápido possível é por que eu estou procrastinando. Isso que eu estou procrastinando é algo que de fato faz sentido para mim, é prioridade na minha vida? Ou eu estou procrastinando aquilo que eu nem deveria ter pego? Aquilo que eu nem deveria ter assumido em fazer, aquela tarefa que não faz nem sentido para mim. E aí, é aqui que mora o segredo, é identificar se realmente é uma tarefa que eu escolhi, é uma prioridade para mim, é algo que eu tenho interesse de fazer, aquilo que eu estou procrastinando é algo que vai me levar para o meu próximo nível, ou vai levar alguém para o próximo nível? Eu estou fazendo pelo outro, ou eu estou deixando as minhas coisas sem fazer para agradar alguém. Como é que é isso? Você consegue trazer, né, isso para sua mente? Você consegue refletir sobre isso? Porque é muito importante essa reflexão. Você olhar para você e identificar, poxa, eu carrego alguma dessas feridas emocionais, será? Será se eu sofri manipulação? Será se eu só era querida, eu só era aceita no meu habitat ali, no meu grupo familiar, quando eu fazia o que as pessoas queriam? E é por isso que agora eu assumo as responsabilidades dos outros, as coisas que os outros querem que eu faça para agradar e para me sentir aceita? Será que eu estou fazendo isso com a minha vida?
Ou será que eu carrego uma ferida emocional ali, um processo de dor, né? Que é a traição, e nesse processo de dor que eu carrego, não posso fazer determinada tarefa, ou não posso vivenciar de outra forma, porque eu não permito, de maneira alguma, sofrer uma traição, sofrer por um processo desse. Como é que é isso na sua vida? Comece a olhar para si, você que está aqui comigo, que vive procrastinando um monte de coisas na sua vida aí. Você olha, eu quero emagrecer e não emagreço por causa disso. Eu sempre procrastino, eu vou para academia uma vez, depois não vou mais. Eu tenho que fazer determinada tarefa, não faço. Eu tenho que entregar um currículo, não entrego. Eu preciso fazer um Insta e não faço. Eu preciso estar mais presente no meu Instagram. Eu preciso vender os meus produtos, eu não vendo. Será que essa tarefa que você assumiu não está indo contra dores que fazem parte do seu eu, que você aprendeu lá na sua primeira infância, da barriga da mamãe até os seus 7 anos de idade, que são ali as nossas redes neurais primárias, né, que fazem a configuração da nossa vida, e por isso que a gente exerce aqui determinados comportamentos, e principalmente quando a gente olha para esses comportamentos, a gente enxerga a procrastinação, que é uma defesa do nosso sistema ali, um mecanismo de defesa para cuidar de você, prevenindo que você sofra essa dor, prevenindo que você entre em colapso com essa dor? Ou você está procrastinando aquilo que realmente você quer? Comece a pensar sobre esse detalhe. E eu quero convidar vocês para fazer uma atividade comigo. E é bem simples, são 5 perguntas, e eu quero que vocês façam essa reflexão consigo mesmo. Se você tiver uma caneta, um papel, comece a anotar, porque daqui a pouquinho eu vou trazer mais, vou aprofundar em cada uma dessas funções. Então, é importante, né, você que quer romper, quer sair definitivamente da procrastinação, que você esteja, né, disponível para fazer essa mudança. Então, eu convido você para estar aqui, firme comigo, até o final dessa aula. E agora a gente fazer uma atividade para ir já deixando, como se diz assim, extraindo de fato da onde que isso vem. E a primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: você deixa para fazer as coisas no último minuto? Como é que é isso na sua vida? Você sabe que precisa fazer, tem uma semana de prazo e vai deixando, 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 aí na última hora você decide fazer alguma coisa? É assim que você executa a sua vida? Pensa com você, faz essa atividade com você. Você demora para entregar porque não acha bom o bastante, você não sente que aquela tarefa que você fez ficou legal, ficou interessante ou ficou bom. Aí você demora para entregar, você acaba protelando para entregar por conta disso? Você deixa de fazer por medo de errar ou por sentir que não tem a habilidade necessária? Faça uma reflexão sobre isso. É importante você identificar se isso aqui faz parte
da sua rotina? Se essa pergunta aqui está fazendo parte da sua rotina, né? Você deixa de fazer por medo de errar ou por medo de sentir que não tem a habilidade necessária em fazer? Você faz muitas coisas e ao final sente que não saiu do lugar, que não fez nada. Está sempre fazendo um monte de coisa e na verdade não está fazendo nada. Começa um monte de coisa e não termina nenhuma. Faz sentido para você essa pergunta? Você tem muitas ideias, mas não coloca nenhuma em prática, está sempre criando algo novo, criando, mas nunca coloca em prática nada? Como é que é isso? Faz sentido para você, Patrícia? Alcione, Gleidson, Alexandra, Cressiane, Roberta, Verusca, Érica. Faz sentido para vocês? Tem muitas ideias, ideias maravilhosas, mas não coloca em prática? Não coloca nenhuma em prática? Como é que é isso? Amanda? E por que que eu fiz essas perguntas, né? Essa atividade com vocês é justamente para a gente identificar. Porque eu só consigo tratar aquilo que eu conheço. Eu só consigo resolver na minha vida aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, se eu não sei o que é, não tem como eu tratar, né? E a procrastinação, existem dois tipos de procrastinação. E aqui a gente traz, né? A procrastinação por manutenção. O que que é isso? É aquela pessoa que procrastina, né? Que leva uma procrastinação por manutenção. Como é que é isso, Cíntia, essa manutenção? É justamente quando você só faz algo quando não tem mais jeito. Eu vou dar um exemplo. Até a imagem aqui, ela traz esse exemplo, né? Quando eu vou lavar uma louça quando não tem mais nenhum prato limpo, quando não tem mais nenhum copo limpo. Ah, eu só vou lavar roupa quando não tem mais nenhuma roupa limpa. Eu estou usando, assim, como se diz, exemplos dentro da nossa casa para a gente ficar atento se realmente, de fato, eu procrastino por manutenção. Quando não tem mais jeito, por exemplo, eu só vou no médico quando eu já estou doente no máximo, quando eu preciso, ou quando eu já estou aleijada da perna, quando eu já não consigo andar mais, eu procuro um médico. É só por manutenção. Ou você procrastina por desenvolvimento. E como que é isso? Por desenvolvimento é quando você deixa de fazer algo que vai transformar a sua vida. Por exemplo, você está com uma disfunção financeira e você sabe que se você fizer um planejamento financeiro, montar uma planilha, organizar tudo, você vai organizar a sua vida e você vai sair desse problema. Você vai mudar de vida se você fizer isso. Mas você acaba protelando isso, acaba procrastinando isso. Então, essas são as duas formas de procrastinar, por manutenção, quando não tem mais jeito, eu preciso fazer, então eu faço para manter alguma coisa, minha sobrevivência de preferência, e por desenvolvimento é quando eu quero mudar de vida, quando eu olho e falo, poxa, se eu fizer isso, vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Mas, o que que acontece? Eu procrastino, eu não faço. Eu deixo para amanhã, que deixo para amanhã, que deixo para amanhã, eu protelo esse ato e ele acaba não acontecendo.
E eu pergunto para você, se identificou em alguma? Observa se você vem se identificando, se você está trazendo isso para você, se isso está fazendo sentido na sua vida ou não. Comece a observar isso. E aí a gente entra nos tipos de procrastinadores. Né? Isso é bem um pouquinho mais íntimo, né? Como é que é isso? Quais são os tipos de procrastinadores, né? Eu vou trazer um a um para vocês. E, de fato, é importantíssimo que você olhe com atenção para cada um, porque é isso aqui que vai fazer diferença na sua vida. Você vai olhar e vai identificar aonde que você está. Você já ouviu aquela frase que fala assim, aonde eu estou na fila do pão? Exatamente, aonde você está na fila da procrastinação. Como é que é esse processo que você vem vivenciando? É um processo que realmente é seu? É um processo que você está terceirizando? É um processo que você está se destruindo para agradar alguém? Como é que é isso? E aí, observa aqui um detalhe. O procrastinador perfeccionista. Quem está aí pensando, né? É aquele que ele não avança, ele não faz, porque ele quer tudo perfeito. Se não for para fazer perfeito, ele nem faz. Alguém aí se identifica como esse procrastinador? Alguém quer fazer uma casa, aí ele não tem, né, como fazer uma casa bem feita, então ele fica esperando as condições, esperando acontecer algo para ele começar, porque ele só pode fazer se ele for fazer bem feito. Se não for ficar daquele jeito perfeito, ele não pode fazer. E ele acaba protelando, deixando para depois e nunca faz por conta do perfeccionismo, né? Na verdade, isso é só um detalhe para ele não fazer, né? Uma desculpa para ele não fazer. E a gente tem o próximo aqui, que é o sonhador. Sabe aquela pessoa que sonha? Ele sonha com um negócio grande, ele sonha em montar uma empresa grande, em ter um grande negócio, uma coisa toda, mas ele não coloca em prática, ele não faz um planejamento, ele não se organiza para isso. Tem pessoas que sonham em fazer algo, em fazer uma festa de aniversário, ele passa o ano todo sonhando e chega na hora de fazer a festa de aniversário, ele não se planejou, ele não se organizou e ele não faz. Alguém se identifica com isso aí? Com esse procrastinador aí? E aí tem um outro, que esse é bem diferenciado, que é o procrastinador evitador. E olha que interessante esse aqui. Ele não faz porque ele tem medo de errar. Sabe, eu quero fazer tal, mas eu não posso fazer, vai que eu erro. E se eu errar, as pessoas podem me rejeitar, as pessoas podem me humilhar. Então, melhor eu não fazer. Aí eu tenho que gravar um vídeo ali para o Instagram, para oferecer o meu negócio ali, para oferecer o meu trabalho, para oferecer o meu produto. Nossa, mas se eu errar, as pessoas vão me humilhar, as pessoas vão me rejeitar. E aí ele não faz, ele prefere evitar. Ele não faz de forma nenhuma. E a gente vai olhando para esses procrastinadores e se identificando no processo. Tem esse aqui, ó, que é o criador de crise. Como é que é isso? Ele vai deixando para depois, e quando ele vê, ele precisa estar na pressão fazendo. Esse aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me identifico muito com esse procrastinador aqui. Muito mesmo. Às vezes eu estou em casa e eu tenho que estar em um determinado local,
em 1 hora, eu fico enrolando, enrolando, para até esperar dar assim uns 30 minutos. Aí eu tenho que sair correndo, tomar banho correndo, arrumo as coisas correndo e tudo. Que esse é o quê? É o criador de crise. Ele gosta de viver sob pressão, ele gosta de estar assim, ó, sob pressão mesmo. Então, exatamente, quando você identifica isso, você começa a se observar. Você começa a dar nomes para os processos que você vivencia. E as coisas vão ficando tão fáceis para você, quando você começa a observar, fala, então a criadora de crise já começou a entrar em ação, está esperando entrar na crise, para resolver o que precisa fazer, para se organizar, para monitorar a sua vida, para fazer o que precisa. E aí você começa, então, a se organizar de forma diferente, e principalmente compreendendo, né? O que é a procrastinação? Por que eu estou enrolando? E quando eu compreendo, né, em qual posicionamento, em qual fila que eu estou na procrastinação, eu começo a mudar completamente o processo. E tem agora esse aqui, que ele é bem, como se diz, ele é bem comum, que é o ocupado. Esse aqui, ele é aquele procrastinador que quando alguém liga, ele não pode falar porque ele está ocupado. Quando tem algo para ele fazer, ele não pode porque ele está muito ocupado. Ele está sempre ocupado, ele sempre se ocupa para não fazer o que tem que ser feito. Ele se ocupa com várias coisas para ele não fazer de fato aquilo que é uma tarefa que ele deveria fazer, que ele se comprometeu em fazer. Na verdade, não é nem que deveria fazer, né? É o que ele se comprometeu em fazer. Então ele fica assim, ó, ele é ocupado com isso, ocupado com aquilo, e está sempre sendo ocupado. Sempre, você nunca consegue achar essa pessoa livre em nenhum momento. Porque ele se ocupa para não ter que fazer o que precisa ser feito. É o famoso faz tudo e não faz nada. Faz tudo, mas não se organiza em muita coisa. E aí, a pergunta é assim: qual que você se identificou? Qual foi o procrastinador? Qual foi o tipo de procrastinação? O tipo de procrastinador? Você procrastina em qual assunto? Como é que é isso? E o tanto que é interessante a gente falar sobre procrastinação, porque muitas pessoas, elas olham para a procrastinação e elas identificam a procrastinação como algo ruim. Só que quando você aprende que a procrastinação, de fato, ela vem para te proteger, para você não sentir aquela dor, para não servir de gatilho, para você não estimular uma dor que existe aí em você, você vai começar a se observar, ué, por que que eu estou procrastinando isso aqui? O que que é isso? Eu tenho que comprar um carro, eu tenho que trocar um carro, mas eu estou sempre procrastinando para isso. Mas isso é de fato algo que vai te levar ao próximo nível? Ou é algo que vai te regredir? Ou é algo que João quer que você faz? Ou é algo que João colocou como obrigação para você? Isso acontece muito com crianças, com adolescentes, né? Que a mãe e o pai falam assim, olha, eu vou sair, quando eu voltar eu quero a casa limpa, eu quero as louças limpas, a casa limpa, eu quero tudo organizado. Aí o pai sai, a mãe sai, quando volta, tá tudo sem fazer. Aí o pai ou a mãe vai lá e fala, poxa, esse menino é preguiçoso, né? Ele é desinteressado, ele não quer fazer nada, enfim, tal, tal. E, na verdade, por que que aquilo aconteceu? Por que que ele procrastinou? Talvez ele nem queria magoar ninguém, ele nem queria fazer, né? Mal para ninguém. Mas limpar a casa não era uma prioridade para ele. Não ia evoluir naquela tarefa que ele estava querendo fazer. Então, mesmo que ele tinha o compromisso, ele prefere o quê? Protelar.
Aí ele sente preguiça, ele sente um cansaço. Alguém, quando procrastina aqui, sente o corpo cansado, ai, dá uma náusea, um sabotador enorme, aí acaba deixando para depois? Tem gente que tem que ler a Bíblia. Olha que interessante isso aqui. Tem pessoas que querem ler a Bíblia. Ah, eu vou ler a Bíblia agora, eu vou ler toda a Bíblia, tudo certinho, e coloca para ler a Bíblia, assim, sempre à noite, antes de deitar, ler ali uma passagem, enfim. Só que todo dia, quando ele vai dormir, ele está com muito sono. É um sono avassalador, assim, é uma coisa, assim, extrema. E ele não consegue ler. Aí ele deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E por que que isso acontece? Porque aquela leitura ali, naquele momento, não é prioridade para ele. Talvez ele está lendo porque outra pessoa quer que ele leia, não ele mesmo. Então é interessante eu conhecer o porquê, é interessante eu entender, né, qual é a fila da procrastinação que eu estou, né, se eu estou procrastinando por desenvolvimento ou estou procrastinando por manutenção, e também identificar qual tipo de procrastinador que eu sou. Como que é isso? Se eu sou ocupado demais, por isso eu procrastino? Ou porque eu gosto de criar crise, por isso que eu estou sempre chegando atrasado, sempre com aquele problema? Ou porque eu sou perfeccionista, eu não faço, eu nunca faço porque eu sou perfeccionista, eu quero tudo muito perfeito? Isso é muito importante para que você possa identificar os seus processos. E quais são, né, os efeitos da procrastinação na nossa vida? Então, a gente precisa compreender aqui que esses efeitos, né, a gente tem que entender que a procrastinação, ela é uma resposta de um comportamento, né? Ela é uma resposta, na verdade, nem é só a procrastinação. Qualquer comportamento que eu executo aqui na minha vida é a resposta de algum processo interno que eu tenho. É um sistema do meu organismo me protegendo. Qualquer tipo de comportamento que eu exerço aqui é uma resposta, né, em defesa do meu sistema. Nós somos uma máquina perfeita. Exatamente isso. Nós somos uma máquina perfeita. E não tem como, né? A gente não consegue ter na consciência que os nossos comportamentos são para o nosso bem. É o nosso corpo nos livrando de processos, né? Tentando organizar. E por que que acontece a disfunção, né? Quais são esses efeitos, essas disfunções que acontecem com a procrastinação? São justamente quando eu não aceito o meu processo e começo a encavalar processos de terceiros. As vontades dos outros, as obrigações alheias. Quando eu não assumo o meu posicionamento, o que que acontece na minha vida? Disfunção. E entendam, a procrastinação acontece quando você está terceirizando ou sendo terceirizado. Quando alguém está colocando obrigações em você, ou quando você não está assumindo de fato quem você é, o que é prioridade, o que é que você quer para a sua vida. Por isso acontece a procrastinação. Então, a procrastinação ela é uma resposta, né? Um sistema de defesa. Então, ele vem aqui para te defender, para impedir que você sofra as dores. E como você não traz isso para a consciência, você fica permanecendo naquilo ali. E tem muita gente que enfrenta, né? E começa a enfrentar, por exemplo, ó, mesmo que é algo que não é dela, que não é ela que quer, ela começa então a enfrentar aquilo para fazer, e começa a sofrer, porque é uma briga interna. Lá dentro de mim, não quero fazer isso. Aqui fora eu tenho uma obrigação de fazer. Então eu começo a entrar dentro de um casulo. E ali surgem diversas disfunções, que entramos ali, procrastinação, trazendo depressão, trazendo prejuízos, trazendo uma série de fatores que prejudicam a sua vida, né? Então é importantíssimo que você pare um pouquinho e observa se a briga interna que você vem vivendo, se o processo de dor que você vem vivendo é de fato seu, por situações que você quer, por algo que é prioridade sua, ou
se é prioridade de alguém, se é por ajudar alguém, se é por fazer por alguém, ou se de fato é aquela briga interna, né? Com as minhas dores. Eu não faço porque eu não posso cutucar as minhas dores. Eu não posso, né, engatilhar a minha dor, eu não posso estimular aquela dor ali. E isso é muito importante, de verdade. Conhecer, saber de fato, né, o que eu sou, o que eu estou fazendo, o porquê que eu estou fazendo, é muito importante no meu destravar, no meu romper, sair desse processo. E aí eu vou deixando uma frase aqui e eu quero que você reflita com essa frase. Se eu mudar o estímulo, eu mudo automaticamente a resposta. Lembra que eu falei que todo comportamento, né, que nós vivenciamos aqui, ele é uma resposta do nosso sistema para nos proteger, né, em defesa da nossa vida, da nossa sobrevivência? Então imagina que se essa resposta que eu estou tendo aqui não é satisfatória para a minha vida, se a procrastinação que eu venho vivendo, se esse processo vem atrasando a minha vida e hoje eu tenho a consciência de identificar se isso é meu, se isso é do outro, se é um processo, né, terceirizado, então e se eu mudar o estímulo? Se eu modificar esse estímulo, se eu modificar, né, essa tarefa, esse processo aqui, será que a minha resposta vai ser diferente? E eu te digo com muita certeza que vai. O processo ele vai ser completamente diferente. Quando você assume o papel de protagonista da sua história, automaticamente você posiciona para o mundo. Você se posiciona na sua casa, você se posiciona na rua, no seu trabalho, com seus amigos, enfim. E aí vem aquela discussão, né? Ah, eu não sei dizer não, eu preciso aprender a dizer não. Quando você muda o estímulo, quando você traz para a sua vida a sua verdade, né? Quando você começa a colocar para fora, de fato, aquilo que você quer para a sua vida, aquilo que você traz para si, você muda completamente o seu papel. E a resposta é diferente. Por quê? Se eu mudo meu papel, mudo minha execução, se eu faço de fato aquilo que tem sentido, aquilo que é necessário, que é importante para mim, não existe aquela resposta procrastinadora. Então, o que falta na nossa vida é fazer o quê? Autoconhecimento. É trazer para a minha vida, de fato, quem eu sou. Compreender quem eu sou de verdade. O porquê que eu exerço esse comportamento. Essa atividade que a gente fez aqui há pouco é justamente para que você possa identificar como que eu estou procrastinando, o que que é que eu estou procrastinando. Eu deixo para depois? Ou eu faço isso? Como é que é isso? Para haver uma mudança na nossa vida, a gente tem que trazer o conhecimento do que de fato nos faz mal. Não tem como eu mudar, não tem como eu exercer uma mudança em cima de algo que eu não conheço, que eu não sei de fato o que que é. Então, para você mudar, né, o processo de procrastinação na sua vida, você precisa conhecer, saber o porquê que eu procrastino. A procrastinação é ruim, de fato? Ou é um sistema que está me defendendo? É um sistema que é positivo para mim? E esse processo de dizer não, por que que eu não sei falar não? O porquê que dói falar não? Lembra das feridas emocionais? Imagina seu pai falando para você fazer algo e algo que você não quer. Eu vou usar até um exemplo desse momento que a gente vem vivendo, de política, né? Imagina seu pai falando para você votar em um determinado político, mas você, de fato, você não quer votar naquele político, porque não faz sentido para você, não é importante para você votar nele. E o que que acontece? Chega o dia da eleição, você
enrola, posterga, deixa para depois, vai deixando lá para as 3 horas da tarde, para 4 horas da tarde, para 5 horas da tarde. Quando falta ali 20 minutos para encerrar a votação, aí você quer ir lá votar. Será por que que acontece isso? Porque não era prioridade para você, era prioridade para o seu pai que você votasse naquele fulano, não para você. Então, o processo hoje aqui é justamente a gente trazer para a nossa consciência o que de fato é a procrastinação. A procrastinação, ela é um mecanismo de defesa. E a gente precisa compreender muita coisa da nossa vida, o porquê que chega no processo de resposta à nossa procrastinação. Quais são os estímulos que eu estou trazendo para a minha vida? E o importante, né, que amanhã a gente vai falar bastante sobre isso, de compreender quais os estágios que eu estou na minha vida, se eu estou procrastinando por um estágio que eu ainda não cheguei, eu não vivo ainda, ou é por aquilo que eu não quero mais viver. Tem um monte de detalhes que a gente precisa trazer, né, para a consciência, para que a gente deixe definitivamente, que a gente se posicione e saia do processo de procrastinação. Porque sair não é você sair daqui e vir para cá, mas é quando eu trago a consciência. Se eu não tenho consciência do processo que eu venho vivendo, não consigo sair dele. Eu não consigo resolver algo que eu não conheço. Não tem como. Para você desmontar algo e organizar, você precisa conhecer do processo. É tanto que para a gente fazer qualquer mudança, baixar um sistema, trabalhar em algum sistema, a gente tem que ler, a gente tem que buscar ajuda, ouvir um áudio ou alguém ensinar para a gente, não é verdade? E da mesma forma é a nossa vida, da mesma forma a gente precisa se conhecer. Ah, para resolver, então eu estou procrastinando, eu identifiquei que eu estou procrastinando em tudo na minha vida, Cíntia. Mas como é que está a sua vida? O que é a procrastinação para você? Você precisa compreender. E quando você compreende isso, automaticamente você faz a sua mudança. E como é se automaticamente faz a mudança? Porque você posiciona a sua vida, você traz clareza, você entra no processo, né, faz algumas atividades, né, amanhã a gente tem ferramentas para fazer aqui, mais ferramentas, e eu vou passar amanhã também o passo a passo, 7 passos para você, de fato, romper com o processo da procrastinação. Porque não adianta você querer mudar, querer transformar a sua vida, querer se organizar, se posicionar, se você não executa as tarefas que tem que fazer, se você não faz até o final, né? Por quê? Por que isso? Se é para mim, se é para minha vida, se é meu autoconhecimento, o porquê? Não dá para procrastinar a forma de mudar. Não dá para deixar para depois. Você não pode mais desperdiçar a sua vida. Você não pode mais perder tempo paralisando, estagnando a sua vida, porque você não se posiciona, porque você não se conhece, porque você não traz, não busca a essência de resolver isso. Então, eu quero dizer para você que amanhã é o dia onde eu vou entregar os 7 passos. 7 passos para você romper definitivamente com a procrastinação. Hoje eu trouxe para você entender o que é a procrastinação. O porquê você procrastina. Quais são os tipos de procrastinadores, né? Qual é o tipo de procrastinação? O porquê que eu vou levando a minha vida esse tempo todo? O porquê que eu estou rompendo com processos que de fato é importante para mim, deixando a procrastinação romper. Por que que essa procrastinação ela acaba atrasando? Porque eu não estou fazendo aquilo que é importante. Então, eu não faço nem o que é importante para mim, nem o que é importante para o outro. Porque eu me deixo levar. É a famosa música, né, deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque eu não assumo quem eu sou, eu não assumo meu posicionamento, eu vivo, como se diz, eu assumo um monte de tarefas que eu não faço porque não faz sentido para mim. Agora, quando eu conheço, não.
quando eu conheço é diferente. Porque a pessoa, depois que ela tem consciência, que ela observa, que ela tem consciência, ela começa o processo de mudança, é automático. Eu vou finalizar com vocês hoje, mas eu quero muito que você observa essa frase que eu vou deixar aqui e que você entenda que muitas vezes que você está ali procrastinando, se punindo, se culpando, se julgando, por que que isso acontece? Por conta de um estímulo. E se eu mudar o estímulo, eu vou mudar a resposta. Vai ser interessante para mim. Vai ser diferente. Quando eu faço algo para minha pessoa, automaticamente é prioridade. É para mim, é para a minha transformação, é para o meu crescimento, é para aquilo que eu busco. Então, o meu sistema, ele não vai interferir. Muito pelo contrário, se eu estou fazendo aquilo que é prioridade, é aquilo que eu busco, é aquilo que faz sentido para mim, automaticamente o meu sistema, ele me estimula. E é por isso que eu fico tão motivado, né? Então, eu vou deixar vocês hoje aqui, né? Eu vou finalizar essa aula nossa com essa frase de mudança, essa frase que é de muita reflexão. A nossa atividade é importantíssimo que você reflita sobre ela também. Até vou perguntar para o Ed se... O Ed, você vai passar essa aula, né? O slide dessa aula para o pessoal? A gente combinou A isso, né? gente, a gente tem um presente amanhã para eles, que aí eu junta hoje e amanhã. Quem tiver amanhã Uhum, vai receber esse presente. uhum. Maravilha. Gente, eu quero abrir aqui agora para vocês fazerem perguntas, para a gente ficar um pouquinho aqui. Eu quero que vocês perguntem, tira dúvidas e a gente bate um papo aqui agora. Vou Fica... começar pelo chat, Cíntia. A Tá. Patrícia perguntou o seguinte, eu acho que na hora que você estava falando sobre os tipos de procrastinador, ela Uhum. perguntou se dá para ser mais de um, ou os Dá, dois. dá. Só que a primeira coisa, porque amanhã a gente vai falar muito sobre isso, viu, Patrícia? Mas a primeira coisa que a gente precisa identificar, qual é o assunto que eu estou procrastinando? Porque normalmente a gente não procrastina só em um, né? Aí a gente tem que observar o que que eu estou procrastinando na minha vida. Ah, então eu estou procrastinando ir para a academia. Mas como que é isso, né? Qual que é o tipo de procrastinação que é isso? Ah, eu só vou para a academia quando eu já estou bem gordinha mesmo e não tem mais jeito, assim, não tem mais jeito. Se eu não for, o médico já falou que se eu não for, eu vou dar uma parada cardíaca. Aí você corre para se manter viva e vai para a academia. Aí vem para o tipo de procrastinador. Como é que você procrastina lá? Você não está indo para a academia porque você só quer ir se você tiver aquela bermudinha bonita, aquela calça bonita, aquela roupa bonita, por perfeição, né? Por perfeccionismo. Ou você não está indo para a academia porque você gosta de ir sob pressão, gosta que alguém grita com você para você ir, que te obrigue a ir. Enfim, é esses os pontos. Você precisa identificar qual é o assunto, né? Qual é o porquê, qual é a tarefa que te faz procrastinar. Ó, a Verusca colocando aí que precisa de alguém para ir com ela. Coisa boa, né, Verusca? Aí é a ferida emocional, a gente já volta lá na ferida emocional. Olha a confusão da ferida emocional. E o medo de abandono? Eu não sei se a Verusca estava antes aqui, eu olhei e não tinha visto ela. Mas a ferida emocional de abandono faz a pessoa ter medo de ficar sozinha. Então, ela depende de outra pessoa para estar com ela, para estar fazendo. Ó, eu não sei o nome da pessoa que falou, o Ed aí. Foi a Alcione, ela falou, né, que por todos falarem que ela está acima do peso, ela perdeu o interesse de ir. E o LJ, também preciso de alguém para fazer comigo. Eu odeio fazer as coisas sozinha. Lady, o nome dela. Hum, é. Aí é importante,
quando eu falei ali da ferida, né, emocional, das dores que a gente aprende lá na nossa primeira infância, das primeiras redes neurais, é importante você observar, né, quais as experiências que você aprendeu ali na sua infância que construíram, né, essas dores, essas feridas, qual foi o impacto, né? E a gente tem até níveis de intensidade desses impactos. Tem pessoa que sofreu tanto com humilhação na infância, acho que foi, como é que é o nome da pessoa que falou? Alcione? Que falou que as pessoas falou tanto para ela ir para a academia? Foi a Alcione? Foi o Ed? Que as pessoas falaram tanto que ela precisava ir para a academia, tinha que ir para a academia, tinha que ir para a academia, que ela... Ah, perfeito, Alcione. Que você até não quis ir mais. É como se fosse assim, uma coisa que você não aceita mais, né? É justamente o medo de ser humilhado, né? Aí vem a procrastinação por isso. E o medo de ser humilhado? O medo de novamente as pessoas começarem a te mandar, começarem a te perguntar, começarem a falar, e aí, você está indo? Mas você está indo mesmo para a academia? Você está treinando mesmo? Parece que eu não estou vendo resultado. Aí, para não se sentir humilhado, é melhor não ir, né? É melhor se isolar, é melhor ficar quietinho no seu canto. Mais algum, Ed, aí? A minha internet caiu aqui, eu estava falando da Leide, Uhum. a, a Roberta agradeceu, saiu, e a Maria Paula eu só vou quando começa a me sentir mal ter alguém brigando comigo. Você comentou sobre esse? Sim, o que que acontece? É sobre quando eu construo uma crise, né? Sabe aquele procrastinador criador de crise? Aí ela fica esperando, né, que uma pessoa vai ali e entra em confusão e o conflito e tudo, aí ela vai. Eu até dei o exemplo, né, que eu utilizo, eu, Cintinha aqui, pratico bastante essa procrastinação, né? Tô em fase de adestramento, de romper com esses processos, porque muitas vezes eu me pego esperando chegar em cima da hora para resolver uma situação, só para ter aquela pressão, sabe? Ah, eu preciso ir, dá licença, sai da frente, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, ninguém faz isso, por conta de uma procrastinação. E quando a gente Cíntia, faz o exercício... Ah, pode falar. não, termina. Não, e quando a gente faz o exercício, né, quando a gente pega os 7 passos ali, a gente monta na nossa vida, identifica por que que eu estou procrastinando, o que é que eu estou procrastinando de fato, né, qual é a tarefa que eu estou procrastinando, e eu vou discorrendo sobre os 7 passos, fica muito claro que aquilo que a gente procrastina é algo que não tem interesse para nós. A Patrícia fez uma pergunta bem legal. A procrastinação e o TDAH se relacionam de alguma forma? Sim, muito, mas é muito, né? Hoje em dia, o TDAH, ele é uma forma que a pessoa utiliza para sair, né, de um processo aqui. Ele tenta buscar, chamar atenção e não é visto, não é ouvido, ninguém presta atenção ali e ele procura uma forma de entrar em outro mundo. Exatamente porque ele vive numa caixa que não é a dele. Exatamente. E hoje em dia, muitos profissionais, é como se fizesse um registro. Sabe quando nasce uma criança, que você vai lá e faz um registro e coloca o nome desse aqui é Paulo. O TDAH está assim nas crianças. Ó, fulano, não, é porque meu filho tem TDAH. Mas é porque o pai quer obrigar ele a viver uma vida que ele não quer. Ou ele não tem atenção de ninguém, se sente sozinho, se sente abandonado. É só entrar nas feridas emocionais aí a gente consegue identificar profundamente de onde que vem TDAH. O TDAH, gente, é uma resposta. É uma forma de desviar daquele processo que eu não quero mais viver. Não quero mais passar por aquilo ali. Aí o meu sistema vai e cria uma válvula de escape. Então, se eu não quero assistir uma aula que eu estou assistindo, se eu tenho que assistir aquela aula forçada, é algo que eu não quero, o que que acontece? Eu tiro a atenção daquilo ali e vou viver outra coisa, mas aí eu coloco o nome da minha resposta de TDAH.
E aí ainda arruma pessoas que fazem esse registro. Que seria bem mais importante se a gente se conhecesse, né? Tem um monte de criança sofrendo com isso, mas se os pais se conhecessem, né? Se os pais buscassem o autoconhecimento, as crianças mudariam, né? A casa toda muda, né? Quando uma pessoa se posiciona em uma casa, a família toda entra no contexto, né, funcional. Então, e quando, como se diz, quando a família está disfuncional, se o pai e a mãe ele entra no contexto funcional, acabou o problema da casa. E é isso que a gente precisa hoje. Não de remédios, mas sim da gente observar, trabalhar o autoconhecimento, se posicionar, buscar de fato aquilo que é importante para a gente e saber respeitar, né? Respeitar a vontade do outro, respeitar a vida do outro, que é muito importante. E não importa a idade, desde criança, é importantíssimo que a gente respeite a vida das crianças. Aprenda a ouvir essa criança, entender o porquê que está acontecendo aquilo. E, de fato, hoje acontece muito TDAH por isso. Mais alguma? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui, Ed. Vou deixar que eu vou passando aqui para você. Se Tá. você quiser, pode tirar o compartilhamento, que aí a gente tira as dúvidas e encerra. Perfeito. A Patrícia comentou que viu um podcast falando sobre isso e que vai investigar no caso dela. Muito legal, Patrícia. Gente, alguém quer abrir o microfone, quer fazer alguma pergunta direta para a Cíntia? Está liberado já. Fique à vontade, viu? Olha, eu acho que é isso, Cíntia. Ó, vamos falar. Fala um pouquinho o que eles vão aprender amanhã. Amanhã a gente tem os 7 passos. Fala mais um pouquinho do que a gente vai ver amanhã. Ai, amanhã a gente vai ver muita coisa boa. Ó, a Patrícia não está conseguindo liberar aí o Ed, ó. Deixa eu liberar aqui o seu. Peraí. Vai falando enquanto eu vou liberando aqui. Tá. Então, amanhã a gente vai conseguir, além de identificar, né, o posicionamento da nossa vida, em qual posição eu estou na minha vida, que me leva a procrastinar. Ó. Pode falar, Patrícia. Pode falar. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta como eu identifiquei como vários, né, perfis de procrastinador, a minha pergunta existe um que se sobrepõe ao outro, que pode ser mais forte, a presença mais forte, ou isso tudo acaba ficando sempre no mesmo nível? Mais ou menos como é que funciona essa questão? Tem grau de intensidade, sim. Quando a gente observa, e principalmente quando esse processo ele é de terceirização. Por exemplo, quando você está vivendo... O que acontece? A terceirização é quando você vive aquilo que é bom para o outro e não é para você. Sabe quando você tem que fazer uma tarefa? Quando você não sabe dizer o não. Exato, também, né? Por exemplo, você é casada e aí o seu marido quer que você faça determinada tarefa. É importante para ele, mas para mim não é, né? É importante para o seu esposo, mas para você não é. O que acontece? É um grau altíssimo de procrastinação, por exemplo. Não faz sentido para você. É como se fosse... Eu vivi isso muitos anos. Isso eu vivi muitos anos. E faz com que a nossa vida fique paralisada, né, Patrícia? Na realidade, eu me sinto paralisada até hoje. Eu começo coisas novas, entro em áreas novas e muitos interesses e nenhuma conclusão, e nenhuma... enfim, sei lá, não termino nada. Começo um monte de coisa e não termino nada. Vários interesses, mas não concretizo nada. Muitos pensamentos na minha cabeça. A sensação é de que está sempre começando e você está sempre começando do zero e sempre começando do zero e você não avança.
Se a escada tem 20 degraus, você chega talvez no 5, no 10, e aí ou perde o interesse, ou surge uma nova ideia, ou surge um novo interesse. E vou te dar um exemplo máximo da procrastinação que eu estou vivendo. Hoje eu trabalho com confeitaria. A família do namorado da minha filha me fez pedir uma festa, eu basicamente fiz a festa e mês passado, e até agora ainda não deu o valor da festa. É o nível da procrastinação. E por que que aconteceu isso, né? Foi a falta de dizer o não? Não, nem foi. É a hora de parar, sentar, tem que ir lá fazer. É o medo de fazer errado. Não sei se a forma de falar, porque a gente ouviu tanto isso, né? É a preguiça de sentar para pegar e fazer. Enfim, é isso aí. Eu vou te fazer só uma pergunta. É só passar o valor para a pessoa, e eu ainda não fiz. Mas tem um mês, mais ou menos, e eu não fiz isso. E esse trabalho que você faz, ele é um trabalho que você escolheu? Eu fui escolhida para fazer. Então, assim, o que eu gostava de fazer, que eu me sentia realizada em fazer, eu sou guia de turismo também, né? Então, vamos lá. Eu sou professora, mas não gostei da sala de aula. Então, saí. Aí eu fui fazer guia de turismo. Curso, gostei, mas eu estava muito acima do peso e, devido a problemas na coluna, eu tive que parar porque o médico disse que eu não podia nem andar. E aí eu precisava operar a coluna, entre operar a coluna e fazer uma bariátrica, eu fiz a bariátrica. Mas não podia fazer exercício, então não consegui chegar na meta que eu precisava chegar. Emagreci bastante, mas veio a pandemia e engordei. E aí, nesse meio período, as economias que eu tinha de guia de turismo, que era um trabalho que eu gostava muito de fazer, eu acabei hoje não pinga seca, porque eu tive que parar de trabalhar, e comecei a trabalhar, a princípio, como corretora de imóveis, porque eu precisava de horário flexível para poder fazer fisioterapia. Não gostei. Precisava muitos anos sem estar trabalhando, sem estar no mercado de trabalho. Quer saber? Voltei e fui trabalhar como telemarketing. Olha só que merda! Fui trabalhar como telemarketing porque eu precisava ter uma renda fixa. E aí, nessa renda fixa, para poder completar a minha renda, eu, dentro do trabalho, comecei a perguntar: você conhece alguém que faz doce? Eu falei assim: eu conheço, eu faço, não fazia nada. Comecei a fazer, então eu fui jogada nessa área, entendeu? Uhum. Hoje eu faço um curso que eu paguei R$5.000 nesse curso, paguei à vista. Eu vou dizer para você que sábado eu faço as aulas e durante a semana eu não treino absolutamente nada em casa. Mas quando eu pego para fazer, eu me espanto, porque eu faço super bem. Eu tenho jeito. Que interessante a sua história. Que interessante a sua história, né? E todas os pontos que você fala, né, que você procrastinou, que você deixou de fazer, ou esperou chegar no tal ponto para ter que mudar e tudo, é tudo relacionado a trabalho, né? A sua vida profissional. Porque hoje eu estou muito mais focada na minha vida profissional. Travou. Eu deixei, vai me trazer mais problema. Como que você falou agora? Eu acho que vai me trazer mais problema. Então, eu deixei de lado e estou tentando focar na minha vida profissional, porque eu preciso resolver isso. Amanhã como se diz, amanhã é um dia que você vai ter uma surpresa muito grande quando você fizer ali seus 7 passos. É assustador como a gente se posiciona, como a gente muda o nosso processo. Hoje eu tenho muito medo de ser um peso para minhas filhas na minha velhice. Muito medo. Isso é uma coisa que
me apavora. E hoje você busca um trabalho, você se joga no trabalho porque você tem essa preocupação, esse medo? É isso? Sim, sim. Talvez você nem escolha, nem identifica, né? Oi? Não Tal- entendi. Talvez você não escolhe, né? E nem identifica, porque você automaticamente pega aquilo que tem oportunidade, que você vê a oportunidade ali. Sim, exatamente. Uhum. Assim, eu quero uma estabilidade. Na verdade, eu vou ser sincera, eu fui criada para ser dona de casa e mãe de família. Foi para isso que eu fui educada. Uhum. Eu não fui educada para ser uma pessoa que devia. Minha mãe, depois de muitos anos, talvez na minha adolescência já formada, a minha mãe dizia que o melhor marido era um bom emprego. Só que aí já estava tarde, porque já estava tudo incutido na minha mente. Uhum. Então, eu fiquei muitos anos sendo mãe e esposa. E aí, quando o casamento deu errado, porque aí eu já não estava mais feliz, e justamente por isso aí que você falou, de você Terceirizar. fazer as coisas que são importantes para o outro e não para você, quando acabou, eu falei assim: caramba, e agora? Eu faço o quê? Eu vou para onde? Não trabalhei, estudei, mas não gostei do que fiz. Quando gostei, não pude continuar porque tive problema de saúde. Então, assim, é uma avalanche de coisas. Patrícia, eu vou te dizer uma coisa, amanhã você não pode perder um minuto do nosso encontro, Não perder. porque realmente, de fato, você precisa sair desse processo, se posicionar para que a sua vida, então, possa prosseguir de uma forma assertiva. Sair dessa estagnação que você está hoje, tá? Então, não perca amanhã, se programe, se organize, amanhã às 20 horas a gente entra, amanhã é muito importante, né, o processo, identificar o posicionamento que você está na sua vida, ver se você não está ultrapassando fases, né, pulando, ultrapassando ali o processo também. Então, amanhã a gente vai trazer tudo isso, eu vou trazer para vocês o posicionamento de vida, com a escala de Maslow, que eu vou trazer para vocês ali, a pirâmide de Maslow, para explicar para vocês sobre os 5 níveis, né, que a gente atua na nossa vida. Depois eu vou trazer uma explicação com vários exemplos para você ir se identificando e observando o processo, para depois a gente fazer todos os 7 passos. Então, não perca amanhã, porque amanhã é muito importante para você, vai trazer uma mudança, vai te Não, ajudar eu não vou muito, perder. tá? Não, eu não vou perder. Eu já vinha, eu estava muito incomodada já com essa situação toda. Eu estou buscando informação sobre essa questão de TDAH, porque a minha nutricionista, perdão, a minha endocrinologista falou que eu não tenho mais tireoide, e ela falou que eu tenho essa questão de muitos pensamentos na cabeça, e isso pode influenciar bastante. Então, assim, antes de eu estar nessa aula, eu já estava... Estudando, buscando. Não, na verdade, parei para fazer o meu planejamento do meu dia amanhã. Ah, Então, antes de fazer isso, eu já estava parando para poder fazer meu planejamento, e às 20 horas já estava constando aqui no meu planejamento a aula amanhã. perfeito. Porque eu realmente preciso sair disso. Eu não Então, estou bem nisso. eu te espero amanhã, às 20 horas, pontual Perfeito, aqui, até amanhã. tá bom? Um beijo para você. Muito obrigada. Beijo. Oi, meu anjo. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Hum. A Alcione, ela perguntou o seguinte: eu tenho 2 filhos e ela acha que passou a procrastinação para eles. E aí ela está perguntando se faz sentido, se é isso mesmo. Demais. Faz muito sentido, né? Porque nós somos reflexos dos nossos pais e automaticamente a gente transfere os nossos aprendizados para os nossos filhos. Então, o que a gente pega do pai, a gente transfere para os filhos. É um processo. Os nossos filhos vivenciam exatamente aquilo que eles aprendem com a gente. Então, se você procrastinou a vida toda, automaticamente o seu filho também, ele vai aprender esse processo de procrastinação.
Perfeito. A Denise, ela falou que sofre muito com preguiça, que ela tem preguiça para tudo. Tem alguma relação entre a preguiça e a procrastinação, Cíntia? É exatamente a mesma coisa. Quando a gente olha para preguiça e procrastinação, quando você está procrastinando algo, o teu sistema nervoso, ele manda, né, informações para o teu corpo, para a tua mente, para quê? Para te tirar de fazer aquilo que você precisa. Então, vamos supor, você tem que ir para a academia, mas aí você está com muito sono, você está com uma preguiça, você quer ficar deitada, você não quer fazer nada. Por quê? Porque o teu sistema é uma resposta do sistema o tempo todo para não deixar que você vá ali e faça algo que pode ocasionar você a sentir uma dor. Então, esse é o processo. Então, a preguiça ela é relacionada com a procrastinação. A gente usa a procrastinação nas redes sociais para não ficar feio, né? A gente falando assim, né? Preguiça, para as pessoas não se ofenderem, mas realmente a preguiça ela é uma forma de procrastinação, né? Uma forma de procrastinador. E aí, Ed, mais Certo. alguma? Perfeito, a gente respondeu tudo aqui do chat. Vamos fazer o seguinte, Cíntia, para não ficar muito tarde para todo mundo também. Quando sair daqui, você abre uma caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram. E aí, quem estava aqui ao vivo com a gente, vai lá, comenta, fala como foi essa aula e se ficar mais alguma dúvida, usa a caixinha do Instagram lá para perguntar, que aí você dá uma olhadinha e vai respondendo. Pode ser? Pode ser sim. Então, eu vou deixar a caixinha agora, vou sair, vou deixar a caixinha lá. Qualquer um de vocês que tiver dúvida, vai lá, coloca, vamos interagir e eu vou responder vocês, tá? E Perfeito. amanhã, às 20 horas, a gente está firme aqui, porque amanhã é um destravar. Então, você que está aí procrastinando, você que hoje identificou, né, os seus tipos de procrastinadores, aonde você se posiciona, qual é a fila da procrastinação que você se encontra, não perca amanhã, porque de verdade os passos que vai transformar a sua vida. Se você está se vendo no processo, né, de dor, no processo ali de estagnação na sua vida, como a Patrícia, né, relatou aqui para a gente, se você está passando por alguma disfunção, nesse caso de procrastinação, amanhã é o dia que você vai destravar sua vida. Amanhã eu vou dar para vocês os 7 passos bem feitinho para que você possa romper de uma vez por todas com essa procrastinação. Sabe outra coisa que eu achei legal? A gente Uhum. trouxe aqui, falou várias pessoas, situações, o que elas estão passando. Gente, conhece alguém na família, um amigo, pessoas ao seu redor que estão sofrendo com a procrastinação? Tem muita gente que se inscreveu, por exemplo, não está aqui ao vivo com a gente e provavelmente virou mais uma vítima da procrastinação, né? Será A por Cíntia quê, né? começou... provavelmente está com relacionamento sério com a procrastinação, né? E está precisando romper. Tem um amigo, tem um familiar, tem alguém que trabalha alguém ao seu redor, manda o evento lá no link da bio da Cíntia, tem o link de inscrição no evento, tem várias postagens, manda o Instagram da Cíntia, avisa para as pessoas que tem esse evento, porque quem não veio hoje pode vir amanhã, e aí quem vier amanhã a gente libera o replay também dessa aula para que a pessoa possa assistir. Exatamente. E é isso Tá bom? então, pessoal. Amanhã, às 20 horas, a gente está aqui firme e forte, fazendo aquela aula, trazendo realmente a mudança para nossas vidas. Um beijo no coração de cada um e até amanhã. Beijo, gente. Boa noite. Não esquece de ir lá no Stories de Cíntia, que ela vai abrir uma caixinha de perguntas lá agora. Perfeito. Tchau. Até amanhã às 20 horas. Até amanhã, gente.